aqui em nome de Jesus. Saúdo os irmãos também que nos assistem. Sou o pastor Jonas Ribeiro, pastor do Ministério Profético Guerreiros de Fogo. E hoje uma palavra para quem se sente cansado ou está cansado das situações, da vida, dos problemas, das adversidades. E eu quero trazer para você uma palavra para te levantar, uma palavra de crescimento para a sua vida, para que você possa então crescer e partilhar das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Nós vamos para o texto base dessa noite, nós vamos para 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 10. Você que está cansado, tem passado lutas, adversidades, tribulações, eu vou estar trazendo uma mensagem à luz da Bíblia para levantar o seu ânimo no nome de Cristo, para que você possa então viver as bênçãos de Deus e para que nós possamos estar prevalecendo sobre as nossas lutas e as nossas batalhas. Que a vida é feita de batalhas, mas a vida também é feita de vitórias. E a batalha sem a vitória não existe. E nem a vitória sem a batalha não existe. Ambas precisam uma da outra para que então nós possamos sentir o sentimento e viver o sentimento daquilo que é bom de Deus, da vitória de Deus e da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. 1 Samuel capítulo número 30, verso de número 10. A palavra do Senhor, ela diz assim: E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Amém? Vou repetir. Amém. O verso número 10. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra, e narrando aqui mais uma das batalhas de Davi, das inúmeras batalhas de Davi, o pequeno Davi, um homem que o Senhor escolheu para reinar sobre Israel. E é importante ressaltar, um homem de coração puro e íntegro, que foi escolhido de uma forma muito peculiar e uma forma especial. Foi escolhido a Deus de maneira literal e genuína para um propósito que o Senhor tinha para aquela nação chamada Israel. E numa das batalhas que Davi ele partilhou, ele lutou, a batalha que me chama a atenção é exatamente essa aqui, de 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 10. A Bíblia nos diz aqui que Davi, ele pelejava e ele lutava todas as suas batalhas, e o Senhor dava graça, dava poder a ele, dava sabedoria a ele, e o Senhor sempre o presenteava com algumas vitórias, muitas vitórias. E essa aqui, de maneira especial, ela me chama a atenção, porque foi uma das batalhas que Davi, ele não lutou. Ele se aliou a um rei nessa questão aqui, e uma cidade chamada Ziclag, ela estava para ser tomada pelos amalequitas. E Davi, ele tinha sentido o desejo no seu coração de defender essa cidade. E ele foi posto de lado, ele não lutou nesse dia, nessa batalha, e foi orar ao Senhor, e foi pedir uma orientação a Deus.
E eu abro um parênteses aqui. Existem muitas batalhas que nós desejamos lutar, mas Deus não deseja que nós empreendamos tal batalha em tal situação também. Existem batalhas que o Senhor permite na nossa vida, e essas batalhas elas vão nos deixar muito cansados de empreender essas batalhas, e são batalhas que algumas Deus vai permitir, outras Deus não vai permitir, que foi o caso aqui, que nós vamos ver nos versículos subsequentes. Mas existem batalhas que o Senhor permite. E por que Deus permite? Deus permite essas batalhas no cotidiano, na vida social, na nossa vida, no nosso cotidiano, muitas vezes. E muitas vezes também empreendemos lutas internas e lutas sentimentais e campo de batalha na mente. Porque eu sempre digo a mesma coisa, aquilo que eu penso na minha mente, assim eu sou. E existem muitas batalhas que Deus vai permitir para o nosso crescimento espiritual. Existem coisas que nós precisamos aprender, e essas coisas que nós precisamos aprender, nós só aprenderemos diretamente, de uma maneira direta e literal, no campo de batalha, ou seja, no meio da ação da batalha. O crescimento jamais virá na nossa vida, em áreas da nossa vida, e eu digo em muitos âmbitos da nossa vida, se nós não nos permitirmos lutar, o crescimento não vai acontecer. O crescimento ele traz a experiência na ação do campo de batalha. E quando nós empreendemos tais batalhas que Deus permite na nossa vida, Deus também deseja nos ensinar a prática da vitória na nossa vida. Como eu disse na introdução do texto base, uma reflexão e um pensamento, não existe vitória sem batalha. E não existe batalha sem vitória. Uma precisa da outra. Mas entre uma e outra existe a prática do crescimento. E a maioria das batalhas que nós enfrentamos são batalhas em um campo, em um âmbito espiritual muito diferente. Satanás, o nosso algoz, ele procura sempre nos destruir em primeiro lugar na mente, no espírito da mente. Por que o diabo planeja e por que o diabo faz isso? É como um grande exército. Guiado por um general, um chefe supremo. Se o inimigo ele faz do chefe supremo o seu prisioneiro, o exército em questão fica totalmente desorientado, sem noção do que fazer, sem estratégia do que fazer. E um exército sem noção e estratégia do que fazer no meio de uma ação, de uma batalha, ou de uma prova, ou de uma provação e uma luta, quando ele não tem a direção certa, esse exército com certeza vai perder a batalha. Porque nós precisamos de uma direção espiritual. E é assim no campo de batalha espiritual. É dessa maneira que o diabo ele rouba os nossos méritos de vitória. O diabo rouba a nossa ação prática de crescimento na batalha. E nós não aprendemos por práticas experiências da vida para chegarmos no melhor de Deus, naquilo que Deus deseja nos dar. Por isso que a batalha mais difícil de ser conquistada e vencida, ela é no campo de batalha na mente. A Bíblia diz no livro de Provérbios que é aquilo que o homem pensa e imagina, assim ele é no seu coração. E assim ele também é na sua vida. Então é importante que nós dominemos a nossa mente e colocamos a nossa mente em sujeição a Deus, em uma estratégia para se vencer a batalha, mas algumas coisas também farão parte do nosso crescimento. O cansaço na batalha também serve de aprendizado. Mas como assim, pastor? O cansaço da batalha também serve de aprendizado? Algumas pessoas pensam que o cansaço é um estado de ser. É um estado em que a pessoa ela realmente se sente cansada, e algumas pessoas se sentindo cansadas, o sentimento de desistência na ação da batalha, no empreendimento da batalha, ou seja, em ação prática da batalha, quando o cansaço ele nos acomete, nós perdemos a direção do crescimento. E nós perdemos a direção do objetivo aqui se lutar e aqui lutar, e nós consequentemente perdemos a vitória. Por isso que a maior batalha ela é empreendida na mente.
A Bíblia diz que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. E eu não diria apenas só a janela da nossa alma. A nossa visão espiritual, ela também deve ser trabalhada para uma vitória em ação na prática da batalha, mas eu também preciso aprender a lidar com o cansaço. Por isso que o texto base de 1 Samuel, capítulo número 30, verso número 10, fala que Davi tinha 600 homens, 600 valentes com ele, que a princípio iam seguir para defender essa cidade chamada Ziclag. E o que acontece? Davi, de última hora, pelo rei, pelo governante daquela cidade, o governante da cidade pediu que Davi se ausentasse daquela batalha. E Deus permitiu que fosse dessa maneira. Então Davi se ausenta dessa batalha, e ele vem de uma outra batalha com seus 600 homens, e ele fica de fora dessa batalha. E a Bíblia diz, no verso de número 10, que 200 desses homens, desses valentes de Davi, estavam muito cansados. Cansados da batalha, cansados de guerrear. Quem sabe alguns de nós estamos vivendo a mesma situação, cansados de batalha, cansados de dilemas, cansados de não ter a tão almejada paz no nosso espírito, no nosso coração, e nós estamos vivendo uma batalha difícil de se empreender vitória. Mas nós precisamos aprender que assim como 200 homens dos 600 de Davi cansaram também, porque são humanos, nós também precisamos aprender com o cansaço na batalha. Às vezes o cansaço na batalha, muitas pessoas pensam que o cansaço na batalha é um passo para a desistência de uma batalha. Eu digo para você, digo para nós irmãos que estamos aqui no grupo, nessa mensagem, que nós precisamos aprender a lidar com o cansaço. Quando nós aprendemos a lidar com o cansaço em ação de batalha, prática de batalha, nós precisamos entender que o foco deve ser o objetivo principal. Porque se nós temos o foco como objetivo principal de vitória em meio a uma batalha, em meio a um dilema, em meio a uma tribulação que nós estamos vivendo ou passando, quando o cansaço chegar, eu vou saber lidar com o cansaço. E como é que se lida com o cansaço no meio da batalha? E principalmente batalhas espirituais, que são as mais difíceis. No livro de Efésios, capítulo de número 6, verso número 10, Paulo ele nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual. E nós cristãos, como pessoas espirituais, nós precisamos aprender que o ambiente de batalha que eu estou guerreando, que eu estou vivendo e que eu estou empreendendo em ação prática, eu não vou vencer de uma maneira humana. Existem batalhas que nós vamos vencer com estratégias de experiência normal de vida. Mas existem batalhas que nós só vamos vencer pela sabedoria, planejamento da nossa mente, com estratégias que o Espírito Santo vai nos dar para vencer aquela determinada batalha. Seja ela qual for, a nível social, espiritual, humana e física também. Nessa questão de 1 Samuel, capítulo número 30, verso número 10, Davi, ele chama os 600, mas dos 600 homens, 200 estão tremendamente cansados. E eles ficaram para trás. Quando se perde o objetivo da batalha, se fica para trás em relação ao propósito da vitória. Foi o que aconteceu com 200 homens de Davi, dos 600 que andavam, dos 600 valentes que andavam com Davi. E aí a Bíblia diz que Davi volta para trás e tenta animar esses homens. Dá para eles o que comer, dá para eles o que beber, para tentar animar o ânimo desses homens, para que eles empunhem a espada e para que mais tarde, nos versículos subsequentes, Davi, pelo mandar de Deus, ele vai voltar para a batalha para defender essa cidade chamada Ziclag. E o que acontece é muito curioso. Nesse meio tempo, essa cidade é invadida pelos amalequitas. E ela é totalmente queimada. E os homens, as mulheres e as crianças foram levados cativos pelos amalequitas como escravos. E aí Deus toca no coração de Davi para animar aqueles 200 homens para se juntar com o resto da tropa para defender essa cidade e para restabelecer essa cidade. Os versículos subsequentes, a partir do 10 em diante, fala exatamente isso. Então, o que eu aprendo com essa questão? Eu aprendo que o cansaço também faz parte. Só que eu preciso aprender a lidar com o cansaço.
De que maneira eu aprendo a lidar com o cansaço? Primeiro, eu não posso perder o objetivo da batalha, porque se eu perder o objetivo da batalha, eu perco o objetivo da vitória. E se eu perder o objetivo da vitória, a chance de eu ser vitorioso naquilo que eu estou empreendendo em batalha há uma chance remota, muito remota, de eu vencer. Então o cansaço me ensina o quê? Que, em primeiro lugar, o cansaço não é uma coisa ruim. Muitas pessoas pensam que o cansaço no meio de uma batalha, a pausa do cansaço no meio de uma batalha, é um prenúncio ou um prelúdio de desistência da batalha. Eu digo para você que não. O cansaço, ele faz parte do aprendizado na mente e no planejamento do objetivo. Por que eu digo isso? Porque o cansaço, ele vai fazer com que eu reflita os meus planejamentos no meio da batalha. Ele vai fazer com que eu repense a minha condição dentro da batalha, para que eu possa me reestabelecer. E o cansaço vai me fazer refletir naquilo que eu posso melhorar no planejamento em relação à vitória que eu estou buscando. Por isso que o cansaço faz parte do plano divino no meio de uma batalha, no meio de uma situação difícil que se luta, para que eu possa chegar na vitória. O cansaço, ele nada mais é do que uma pausa. É como Deus dizendo, olha, eu vou permitir o cansaço em você, para que você pare e você reveja o plano de ação e você replaneje de novo e você avalie melhor as possibilidades das melhorias para obter os 100% do objetivo da vitória. O cansaço é uma coisa que nós não encaramos muito bem. Principalmente quando nós nos cobramos. Existem muitas pessoas que são perfeccionistas, existem muitas pessoas que se cobram de maneira demasiada a si mesmo, e quando se chega ao cansaço, para eles é como se fosse o final da jornada. E, na verdade, o cansaço, ele é um aprendizado de crescimento. O cansaço, ele faz com que eu aprenda a restabelecer as minhas forças diante de um empreendimento, de uma tribulação, de uma batalha, de uma luta que eu estou enfrentando, ou de um caso muito sério que eu estou passando na minha vida. Quando Davi, ele tem essa consciência de que os seus homens estão cansados, Davi, como um bom líder, ele restabelece as energias desses homens, chama eles para a batalha novamente e solta uma palavra de ânimo para esses homens. Muitas vezes as nossas palavras, no tempo do cansaço, elas são negativas. E a Bíblia diz que tudo aquilo que eu temo me sobrevém, como a Bíblia também diz que cada palavra lançada de maneira positiva ou negativa, ela vai ter um peso no mundo espiritual. Toda palavra positiva, ela vai ter um peso espiritual positivo para aquilo que eu me submeto para empreender, para chegar na vitória. Por isso que a vida do ser humano, desde que o homem pecou, é uma vida dificultosa. Não só pelo fato de nós vivermos a natureza do pecado, porque nós somos pecadores e nós viemos do pecado. Então nós precisamos compreender que a nossa vida, ela vai ser facilitada em alguns aspectos, mas ela vai ser dificultada em alguns aspectos. E não é porque Deus é mau. Porque se Deus ele dificulta em alguns aspectos, significa que Deus quer ver o nosso crescimento para algo maior e melhor que o Senhor está preparando lá na frente para a nossa vida. Por isso que as dificuldades e o cansaço faz parte de todo o treinamento intensivo de Deus para que eu possa chegar no objetivo da vitória. É interessante porque o apóstolo Paulo, numa das cartas que ele relata, ele vai dizer que ele combateu o bom combate. Quando Paulo ele arremete essa frase, nessa palavra, quando ele diz que combateu o bom combate, Paulo ele está admitindo a prática de todo o aprendizado que ele aprendeu e empreendeu para se chegar na vitória. E Paulo ele também admite as suas debilidades. Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas debilidades em um âmbito ou ambiente de batalha, de luta e daquilo que eu estou passando. E muitas vezes essa questão das batalhas, sejam elas em qualquer âmbito da nossa vida, e isso é muito abrangente, nós precisamos aprender a lidar também com as nossas fraquezas.
Nós precisamos empreender que nós não somos seres celestiais ainda nessa terra. Nós somos humanos e nós somos passivos de dores. E vai ter momentos que nós vamos chorar de fraqueza, nós vamos chorar no sentido cansados, no meio da ação da batalha, mas nós não podemos perder o objetivo da vitória, como também nós não podemos perder o objetivo de perseverança, por fé, para não desistir daquilo que eu desejo, empreender daquilo que eu estou lutando. Para quê? Porque uma batalha, quando há uma desistência da nossa parte, tudo aquilo que nós plantamos ou semeamos durante aquela batalha, até aquele momento de cansaço e de fraqueza, se nós desistirmos, é como se nós matássemos a nossa semente, que nós mesmos plantamos. Então nós precisamos aprender que toda semente plantada, ela tem um processo de crescimento, mas ela não cresce apenas por si só. É necessário que nós entendamos que no ambiente de crescimento, a semente ela precisa ser regada. E esse trabalho é nós que fizemos. A semente ela precisa ser regada e essa é a nossa missão. Se nós não regarmos a semente do nosso trabalho, a semente da nossa luta, do nosso trabalho, da nossa batalha, como consequência essa semente não crescerá e não dará frutos. E nós precisamos aprender que num ambiente de luta e num ambiente de batalha que nós estamos empreendendo, nós precisamos aprender que o cansaço faz parte e a perseverança também vai fazer parte. Para quê? Para que eu chegue no meu objetivo. Amém? Amém? Então nós precisamos aprender dessa maneira, que o cansaço no meio de uma batalha, ele faz parte do processo de crescimento. E nós precisamos aprender dessa maneira. Quem está cansado, como objetivo, deve seguir o quê? Deve seguir a perseverança por fé, mas não desistir da vitória. Continuar lutando. Se for necessário parar um momento para descansar, tomar água, restabelecer as energias, sem perder o propósito e o objetivo da vitória, é necessário que nós façamos assim para que nós continuemos andando sempre em rumo àquilo que nós desejamos de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo de número 28, verso de número 7. Salmo de número 28, verso de número 7. Nós vamos ver o que nos diz a palavra exatamente sobre os cansaços da vida e as dificuldades da vida e aquilo que nós passamos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Passaremos momentos de cansaço? Sim, passaremos. Mas precisamos aprender com esse cansaço e não pararmos naquilo a que nós nos propomos para vencer e para batalhar. Salmo de número, capítulo de número 28, verso de número 7. Olha que palavra interessante que o salmista me diz. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei para sempre. Olha que interessante essa palavra. O que nós extraímos dessa palavra para quem está cansado? Está quase desistindo da vida, dos objetivos e dos sonhos. Olha o que o salmista me diz. Primeiro, ele diz que o Senhor é a sua força. Você sabe o que acontece no momento de cansaço, da batalha, daquilo que nós estamos passando na nossa vida? Quando nós estamos vivendo o momento do cansaço e nós esquecemos de Deus, é como se nós esquecêssemos do objetivo da vitória. Eu não vejo batalhas empreendidas e vitórias conquistadas sem eu colocar a minha fé naquele que é mais poderoso do que eu, naquele que é mais forte do que eu, naquele que tem todo o poder e autoridade no céu e da terra. Por isso que nos piores momentos o salmista, ele colocou a fé em Deus por perseverança. Vai chegar momentos que nós estaremos aí nos sentindo fadados ao fracasso. Vai ter momentos da nossa vida que nós vamos querer parar, nós vamos querer desistir, nós vamos querer simplesmente parar o processo no meio da batalha. E vai ter momentos também que a vitória não vai mais nos interessar, dado o grande teor de cansaço que nós estamos vivendo.
Mas se nós colocarmos a nossa fé, a nossa perseverança em Deus e crer que Ele é a nossa força, é como se o Espírito Santo entrasse na minha vida, no meu coração e restabelecesse todas as minhas forças no empreendimento daquilo que eu preciso vencer. Porque nós temos que colocar como fundamental e como base da nossa vida, em primeiro lugar, a nossa vida ela vai ser de lutas. Ela sempre vai ser de batalha. Ela vai sempre ser de dificuldade. Mas nós precisamos aprender que essas dificuldades e essas batalhas, elas vão gerar um crescimento em áreas da nossa vida. Agora, se nós pararmos e desistirmos, é como se nós estivéssemos falecendo nos nossos objetivos e naquilo que nós sempre sonhamos para a nossa vida. E isso não é só na questão espiritual, isso é material também. Isso é sonhos que estão para se realizar e que nós precisamos lutar por esses sonhos. Se nós não lutarmos por esses sonhos eles vão falecer e esses sonhos vão morrer. E se os nossos sonhos morrer, nós perdemos a capacidade de sonhar. E quem perde a capacidade de sonhar, perde muito na sua própria vida. Por isso que o salmista diz que o Senhor é a força do salmista, né? E ele vai dizer mais, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Isso significa que no momento da batalha, no momento de cansaço, os nossos inimigos verão nosso cansaço. E nós temos que aprender uma situação. Se nós baixarmos a guarda, baixarmos o escudo e a nossa proteção no momento de cansaço, vai ser a oportunidade para os nossos inimigos nos vencer. Por isso que Davi, um grande estrategista de guerra, ele teve as suas crises de cansaço, ele teve as suas crises e os seus momentos de fraqueza. Mas Davi nunca baixou a guarda, porque como um bom estrategista de guerra, ele entendia que no momento de cansaço, se ele baixasse a guarda, os inimigos arrumariam então uma oportunidade para vencer Davi. Por isso que o salmista está dizendo, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração. Saiba você que se todas as vezes você colocar a tua confiança no Senhor, no pior momento da sua vida, você está cansado, você está esgotado da batalha, se você não desistir de confiar em Deus com toda a sua alma e seu coração, se você não desistir, certamente você vai chegar na vitória, você vai ser vencedor e você vai conquistar os teus sonhos e você vai crescer na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus, no seu crescimento social e certamente será alguém muito bem sucedido. Amém? Vamos ver mais uma referência, vamos ver o que diz o livro de Salmo, capítulo de número 29, verso de número 11. Salmo 29, verso de número 11. Vamos ver o que o Senhor nos diz no momento de cansaço da batalha, no momento que eu me sinto fraco e no momento que eu estou debilitado da luta que eu estou empreendendo. Salmo de capítulo de número 29, verso de número 11. Escuta o que diz. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Se nos piores momentos da sua vida e da nossa vida, no momento da ação da batalha, nós nos sentimos cansados, mas não perdemos o objetivo da fé e da perseverança em Deus, e crendo que o Senhor é a minha força, as minhas forças serão restabelecidas. É o que ele está dizendo aqui. O Senhor dará força ao seu povo. E a consequência da força no momento do cansaço é a paz que Deus nos dá. Pastor, pode-se haver paz no momento que eu estou cansado? Pastor, poderá eu sentir paz no meu espírito no momento que eu estou fraco? Sim, isso pode acontecer. Se a tua fé está em Deus, e se a tua força vem de Deus, e você crê em Deus, e você persevera em Deus, como consequência da força que Deus te dá, a consequência disso é a paz que Deus te dá no momento de fraqueza e no momento de cansaço. Por isso que é possível ter paz no momento de fraqueza, no momento que você está cansado. É possível. Por quê? Porque isso é a consequência da força de Deus no aprendizado dele na tua vida, para que você também aprenda com cansaço. E exatamente no período de cansaço e de fraqueza, Deus te abençoa com a paz. Isso é a consequência. Por quê? Porque se nós não perdemos o objetivo da vitória,
significa que Deus tem compromisso conosco. E se Deus tem compromisso conosco no momento de cansaço e no momento de fraqueza, significa que Deus também nos dá o suporte para nos restabelecer. E o restabelecimento do suporte que Deus nos dá é a paz que Ele nos dá de presente no nosso coração no momento de cansaço e no momento de fraqueza. Por isso que o salmista está dizendo, o Senhor dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com paz. Por isso que a consequência do aprendizado do cansaço e da fraqueza, quando nós não perdemos a fé e continuamos lutando, a consequência disso é a paz que Deus nos dá. É um momento que mesmo no momento do cansaço nós sentimos tranquilidade. Nós sentimos mobilidade espiritual. E quando nós nos sentimos assim, as energias são restabelecidas de maneira rápida e nós logo estaremos voltando para o campo de batalha, revigorados, prontos para os desafios que virão e sairemos vitoriosos desses desafios. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos abrir agora comigo. Abra comigo no livro, vamos ver aqui, no livro de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Vamos ver a porção do que Paulo nos ensina no momento de cansaço. No momento de extremo cansaço daquilo que nós estamos vivendo, no momento mais difícil, no momento mais crucial da nossa vida. E eu digo para você, no momento de cansaço, no momento crucial da sua vida, não desista, continue lutando. A possibilidade da vitória fica mais perto. Amém? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 10. Vamos ver o que diz essa palavra. Colossenses 1, verso de número 10. Olha que interessante o que Paulo nos ensina. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, ou seja, com alegria. Verso número 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Pastor, o que significa isso? Que no momento de cansaço, de fraqueza, em meio à ação da prática da batalha, significa que eu tenho que ter paciência, eu tenho que ser longânimo e eu preciso buscar alegria quando eu estiver cansado. Pastor, mas como é que se busca alegria quando se está esgotado e quando se está cansado? Eu vou te dar a receita. Se Deus faz parte da tua vida, se você persevera, e você parou para descansar no momento da batalha, e você, no momento da fraqueza, você está tentando se revigorar para voltar para o campo de batalha de novo, se você faz essa prática, se você vive essa prática, significa que a alegria de Deus, ela vai invadir o seu coração em tempo oportuno. E por que Deus nos dá a alegria no meio do cansaço e da fraqueza? Porque a alegria nada mais é do que um curativo para a alma, para a mente e para o físico. E quando nós vamos para a questão literal, definindo e trazendo a definição do que seja uma alegria que Deus nos dá no momento de cansaço e de fraqueza, essa alegria ela é literal. E essa alegria é um estado de espírito. Porque se eu vivo em Deus e se eu parei para descansar no meio da batalha, mesmo me sentindo fraco, significa que o presente de Deus, que é a alegria de Deus, ela vai se tornar um estado de espírito, de alegria, de gozo, de paz dentro do meu coração. E essa alegria é que vai ser o curativo do cansaço do espírito, o curativo do cansaço da alma e o curativo do cansaço da mente
Por quê? Porque a mente também precisa ser restabelecida. Se você restabelece o seu planejamento e você areja a tua mente para restabelecer esse planejamento e restabelecer as ideias, significa que a tua mente ela vai ser curada pela alegria do Espírito Santo que Deus vai dar a você no momento de cansaço, no momento de fraqueza. Por isso que Paulo está dizendo aqui no verso de número 12 do capítulo 1 de Colossenses, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, sérios, para participar da herança dos santos na luz. Verso número 11, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Em outras traduções, com alegria. Significa que a alegria é o presente de Deus para restabelecer você no momento de fraqueza e no momento de cansaço. Por isso que quando eu estou em Deus e quando eu conheço a palavra e quando eu estudo a palavra e quando eu me alimento da palavra, no momento da fraqueza e do cansaço, quando estas vierem na minha aprovação e na minha batalha, se eu vivo a palavra e se eu me alimento dela, eu vou compreender que Cristo vai ser o ponto culminante, na hora certa, no momento exato, para restabelecer o meu corpo, a minha mente e o meu espírito, para chegar na vitória tanto desejada da minha vida. Amém? Eu quero que você abra comigo do livro de Salmos agora, mais uma vez, capítulo de número 73. Salmo 73. Eu estou dando a receita para você vencer o cansaço da tua vida, do teu físico, do teu emocional, mas principalmente do teu coração, para que você possa então viver as alegrias do Espírito Santo de Deus sobre você, sobre a tua vida, para que você possa então sair vitorioso das suas batalhas e daquilo que você está empreendendo. Amém? Vamos para o livro de Salmos, capítulo de número 73. Salmo 73. Nós vamos ver o que diz essa porção sobre o cansaço, quando nós estamos cansados de lutar. Salmo 73, verso de número 26. Vamos ver o que diz aqui. Olha que interessante. A minha carne e o meu coração desfalecem, estão cansados. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quando eu compreendo que Deus, Ele é a minha porção, eu compreendo que Deus é o meu alimento. E se Deus é o meu alimento, significa que no momento da fraqueza, no momento do cansaço, eu preciso me alimentar de Deus. E como é que eu vou me alimentar de Deus, pastor? Isso é muito simples. Nós nos alimentamos de Deus vivendo uma vida de oração, perseverando na oração. Nós nos alimentamos de Deus cada vez que nós lemos a sua palavra. E cada vez que nós colocamos a palavra em prática, aquele alimento de Deus que vem de Deus para nós, ele sacia o nosso espírito. E eu sempre costumo dizer que um espírito e um coração espiritual bem saciado, bem alimentado, quando o cansaço e a fraqueza vier, nós teremos reservas para nos manter de pé e nos recuperar. Agora, eu quero, metaforicamente, eu quero falar de uma metáfora. Nós temos um corpo humano e carnal. Se você deixa de se alimentar um dia, você suporta aquele dia. Se você deixa de se alimentar 2 ou 3 dias, você ainda permanece de pé. Mas se você deixa de se alimentar durante 5 dias, teu corpo vai começar a pesar. O teu corpo vai começar a sentir os primeiros sintomas do cansaço. A falta do teor da taxa de glicose no sangue, que é a taxa de açúcar no sangue. Quando nós estamos bem nutridos. E quando nós deixamos de nos alimentar, nós certamente vamos desfalecer. Porque o nosso corpo humano e carnal precisa dos nutrientes que o alimento nos dá para poder trabalhar, para poder andar, para poder nos exercitar, para poder estar sempre em movimento. Nós precisamos dos nutrientes. Os macronutrientes, nós precisamos deles. Agora, a questão espiritual é a mesma coisa.
Se você deixa de estar na presença de Deus, se você deixa de orar, se você deixa de se alimentar da palavra, o teu espiritual, ele vai começar a sentir os primeiros sintomas de uma anemia espiritual. E se entrar no estado de anemia, ou seja, uma anemia espiritual, ela vai te levar para uma falência espiritual. E se nós deixarmos de alimentar o nosso espírito, nós não teremos força, nem vigor, nem alegria no momento de cansaço, de fraqueza, para continuar seguindo o processo que vai me levar à vitória. A vida com Deus, irmãos, ela também é uma vida de alimento de Deus na nossa vida. Se você não se alimenta de Deus, você não cresce. E se você não cresce, você não subentende, porque a sabedoria de Deus ela não pode fazer parte da tua vida. A palavra de Deus ela é como alguém que tem sede. E Jesus falou essa palavra no Evangelho de São Mateus. Se você deixa de tomar água durante um dia ou 2 dias, você vai entrar num processo de desidratação. A palavra de Deus e a vida com Deus no processo de batalha, ela é a mesma coisa. Por isso que a palavra de Deus ela tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. Quando nós lemos a palavra todo dia, nós estamos nos alimentando de Deus. E se nós nos alimentamos de Deus pela sua palavra, significa que Deus terá compromisso conosco através da sua palavra. E isso significa que o alimento espiritual, no momento de cansaço e fraqueza, em ação prática, na batalha que nós estamos empreendendo, significa que o melhor de Deus vem para nós. Nós precisamos aprender a estar bem alimentado pelo Espírito Santo. E isso só se faz pela prática de vivência da palavra e uma vida de oração. Amém? Então, se você está cansado, vá orar, vá ler a palavra, vai buscar na palavra. Tenho certeza que o alimento do Espírito Santo vai chegar para a sua vida, você vai sair vitorioso em todos os sentidos da sua vida, você vai crescer e você vai evoluir e você vai chegar no seu objetivo. Amém? Vamos para mais uma referência. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Livro do profeta Isaías. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Verso de número 2. Isaías 12, 2. Nós vamos ver o que diz essa palavra sobre o cansaço que muitas vezes nós vivemos no campo de batalha. Amém? Amém. Isaías capítulo de número 12, verso de número 2. Olha o que diz a palavra. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não terei medo, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Se no momento de cansaço, de fraqueza da sua vida, que você está vivendo, em vários âmbitos da sua vida, se nesse momento mais difícil e crucial da tua vida, você compreender que você não pode perder o foco da confiança em Deus e da tua obediência e da tua perseverança por fé, lembra que eu disse? Se você não perder essas coisas, certamente Deus, no momento oportuno, Ele vai se manifestar no momento crucial em que você está pensando em desistir de uma vez por todas. Por que eu digo isso? Algumas pessoas pensam que Deus é atrasado. Muitas pessoas pensam que o Senhor, Ele chega atrasado. Mas, na verdade, Deus não chega atrasado. Deus, Ele chega no momento exato. E se nós formos para a palavra de Deus também nos diz que Deus não nos dá o fardo maior do que nós podemos suportar. Deus não nos dá uma luta, uma batalha maior, sabendo que nós não poderemos vencer essa batalha. E isso quer dizer que quando Deus permite essas batalhas, Ele também permite o cansaço da nossa vida no empreendimento dessa batalha, significa que Deus também dará a saída, o escape, e vai dar solução, vai dar a arma certa, no momento certo, para que a gente possa sair vitorioso
restaurado e restabelecido para continuar lutando. Muitas pessoas pensam que Deus se atrasa. Deus não se atrasa. Deus, ele chega exatamente no momento crucial, quando ele olha para o nosso coração, ele olha para a nossa alma e o Senhor vê que a força realmente, ela está perto de se esvair, ela está perto de terminar. E quando chega nesse ponto, nesse processo, e é um processo doloroso, não são todos que passam esse processo ou permitem-se passar esse processo, mas quando nós insistimos por fé, Deus olhando para o nosso coração, ele sabe o dia, a hora e o momento, e o ano e o mês que nós poderemos sucumbir nesse processo. E é exatamente nesse exato momento que Deus aparece. Se nós formos para a Bíblia Sagrada, nos momentos que os profetas empreenderam grandes batalhas e nos momentos que o povo de Israel passou por momentos extremamente difíceis, no momento crucial, Deus apareceu para eles. Deus apareceu com a provisão, Deus apareceu com a arma correta para aquele tipo de batalha. Deus apareceu com a provisão na hora certa. E nós vemos em todo o empreendimento do povo de Israel em direção e em rumo a Canaã, a Bíblia diz que Deus os alimentou. Deus enviou maná do céu, Deus enviou o melhor para eles. E eles puderam então restabelecer as suas energias para continuar peregrinando em rumo à terra que emanava leite e mel. E o que eu aprendo com isso? Aprenda. Quando Deus permite as batalhas e você se cansa, e você pensa em desistir, e você se sente fraco, Paulo também fala uma coisa interessante. Ele diz, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque o poder do Espírito de Deus se aperfeiçoa somente na fraqueza. Por isso que Deus permite as batalhas e permite o cansaço e a fraqueza, para quê? Para que a gente possa aprender com a fraqueza, crescer com a fraqueza, aprender com o cansaço. Por quê? Porque é a única forma do poder de Deus superabundar e se aperfeiçoar na nossa vida. Somente no cansaço e na fraqueza que o poder do Espírito Santo ele tem grande valia na nossa vida. É no momento que nós estamos esvaziados de nós mesmos. É no momento que nós estamos vendo uma suposta derrota, um suposto fracasso iminente. Mas se nós não perdemos o foco, Deus não permitirá o fracasso e Deus não permitirá que nós perdamos essa batalha. Por isso que nós precisamos prevalecer. É interessante que quando profetas empreenderam grandes coisas ao mando de Deus, o Senhor sabia da capacidade de cada profeta para produzir, para gerar e para continuar em um processo de crescimento. Todas as vezes que Deus te dá uma grande batalha, não é porque Ele é mau, é porque Deus sabe do teu potencial para vencer essa batalha. Nós só precisamos focar a objetividade da confiança, perseverança e da força em crença do nosso coração em relação àquilo que Deus nos dá para empreender. Todas essas coisas fazem parte de um grande processo de lapidação de um grande guerreiro. Grandes guerreiros foram forjados nas batalhas. E eu digo para você que as maiores experiências da nossa vida, nós aprenderemos dentro da batalha e quando também nós nos sentimos cansados. As grandes experiências majestosas da nossa vida, nós aprenderemos quando nós não desistimos das nossas batalhas. Batalhas desistidas por nós são grandes experiências que jamais na vida nós aprenderemos. Por isso que eu sempre costumo dizer que o verdadeiro guerreiro ele tem que estar sempre disposto, porque ele tem um espírito de guerreiro dentro dele, mesmo no momento de fraqueza, no momento que se sente cansado. Porque o verdadeiro guerreiro ele não vai parar nunca. Ele vai continuar sempre lutando, ele vai continuar sempre perseverando, ele vai continuar sempre almejando crescimento e experiência, porque as grandes experiências elas estão contidas nas grandes batalhas e nos grandes empreendimentos de luta da nossa vida. Amém? Amém. Nós vamos para a última referência dessa noite. Para você que está cansado e você que se sente cansado no momento das suas grandes batalhas. Amém? Nós vamos agora para mais uma referência.
Livro de Isaías ainda, capítulo de número 40. Isaías 40, verso de número 29. Isaías 40, verso de número 29. Eu quero deixar essa última referência como base para você que está cansado, para você que pensa em desistir. Não desista. A sua grande vitória e a sua grande vitória, o seu grande bem-sucedimento está um pouquinho à frente. Amém? Isaías 40, verso de número 29. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Dá força ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem mais forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se sentirão cansados. Essa é a grande lição que o Senhor nos ensina, que nós devemos continuar lutando, mesmo cansados, não desistirmos dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da nossa própria vida. Porque se nós desistirmos da nossa própria vida e porventura nós paramos na metade do caminho e cortamos o processo, nós serviremos de pedra de tropeço para quem vem atrás de nós na mesma empreitada de luta e de batalha. Por isso que eu sempre digo, um verdadeiro guerreiro, ele não serve de pedra de tropeço para ninguém. Porque mesmo cansado e se sentindo fraco, ele não vai parar de lutar, porque ele é perseverante, porque ele tem fé, porque ele almeja a vitória, e a vitória para ele é mais importante do que o cansaço que ele está sentindo. Nós temos que colocar como objetivo que a vitória é mais importante do que o cansaço que nós estamos sentindo em tempo presente. O futuro traz consigo grandes presentes de Deus, grandes vitórias, grandes conquistas, sonhos que serão realizados, mas se você não desistir, nós precisamos perseverar. Olhe para Cristo. O Senhor, ele é o autor e consumador da nossa fé. Não vamos desistir dos nossos sonhos, das nossas batalhas. Vamos crer que dias melhores virão. Vamos crer que os nossos sonhos serão restabelecidos por Deus. Confia no Senhor tudo que você faz. E todos os teus pensamentos e sonhos serão estabelecidos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você que me assiste, para você que me ouve aqui no grupo familiar. E eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Peça a Deus. Ele não vai deixar você desistir. Confie nele. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo no mais ele vai fazer para você. E eu tenho certeza que você vai gozar de grandes vitórias. Você vai crescer. Lá na frente você vai sair por cima e você será alguém vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu sou o pastor Jonas Ribeiro, pastor presidente do Ministério Profético Guerreiros de Fogo, abençoando você com essa mensagem. Que essa mensagem ela fique no seu coração e ela seja motivo de grande vitória para você. Deus os abençoe, em nome de Jesus.